Muito bem, de volta com tudo no lugar dessa semana para o último bloco. Agora vamos com boas notícias. Está em um mundo onde as manchetes costumam destacar conflitos, tragédias e problemas. Existe uma realidade que passa despercebida pela maioria das pessoas. Todos os dias algo melhor em algum lugar do planeta. Enquanto muitos acreditam que tudo está piorando, cientistas desenvolvem tratamentos revolucionários, países criam leis mais humanas, milhares de pessoas saem da pobreza extrema e iniciativas simples continuam transformando vidas. Na Itália, a Itália torna-se o primeiro país a reconhecer animais de estimação doentes como motivo para a licença remunerada de emergência. Na Coreia do Sul, proibiu o mercado de carne de cachorro, o que ajudou a salvar cerca de 80 mil cães por ano. A Finlândia se tornou o país mais feliz do mundo pelo nono ano consecutivo. A China proibiu o OnlyFans, chamando de doença ocidental, que leva à decadência da sociedade e representa uma ameaça à ordem pública. Na Islândia, a igualdade salarial entre homens e mulheres é garantida por lei, tornando ilegal a disparidade salarial entre gêneros. Após repetidas rejeições em empregos, 4 amigos com síndrome de Down na Argentina abriram uma pizzaria que agora emprega outras 23 pessoas como eles. A pobreza extrema global caiu para o nível mais baixo da história, fazendo com que milhões de pessoas saíssem da miséria. Na Tailândia, outdoors reciclados se transformam em abrigos e salvam cães de rua. O Brasil elimina a transmissão vertical do HIV de mãe para filho e alcança a menor taxa de mortalidade dos últimos anos. A Escócia se torna o primeiro país do mundo a disponibilizar produtos de higiene, incluindo absorventes internos e externos, gratuitamente para todos. A França proíbe voos domésticos de curta distância em áreas onde existem linhas de trem, visando reduzir as emissões e combater as mudanças climáticas. A Noruega atingiu uma taxa de desflorestamento próxima de zero. O presidente das Filipinas proibiu o casamento infantil. A Semana da Moda de Nova York proibiu o uso de peles nas passarelas. No Canadá, os cães são recolhidos por um ônibus e levados para creches que possam brincar em vez de ficarem sozinhos em casa. Um médico na África do Sul tornou-se o primeiro a restaurar a audição usando ossos da orelha impressos em 3D. A Austrália lançou o primeiro aparelho de ressonância magnética capaz de congelar tumores e aliviar a dor sem cirurgia. A terapia da edição genética salva a vida de um bebê, curando uma doença genética rara e dando esperança para o futuro. Esse ocorreu nos Estados Unidos. Tá legal? A verdade, gente, é que o mundo ainda enfrenta muitos desafios, mas também é verdade que milhões de pessoas acordam todos os dias tentando resolvê-los. Talvez a esperança não apareça com tanta frequência nos noticiários, mas ela continua existindo. E quando mais você aprende a enxergar além das manchetes, mais percebe que o progresso acontece silenciosamente todos os dias. Tá legal, gente? Agora vamos para a receita da semana. Tá uma receita maravilhosa de dar água na boca. A receita da semana do programa Tudo no Lugar é bolo de passas com calda de caramelo. Receita úmida, rica e irresistível de bolo de frutas secas. Vamos para os ingredientes? Tá, os ingredientes são para um bolo médio, forma de 22 a 24 centímetros. Tá, para frutas e nozes, vai precisar de 250 gramas de uvas passas, pretas ou mistas, 100 gramas de damascos secos picados, 150 gramas de nozes ou castanhas picadas, 100 ml de rum, brandy ou suco de laranja, que é para macerar. Para massa, será preciso 200 gramas de manteiga sem sal e em temperatura ambiente, 200 gramas de açúcar mascavo
ou refinado ou cristal, 4 ovos grandes, 300 gramas de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de noz moscada, meia colher de chá de sal, 150 ml de leite integral, 1 colher de chá de essência de baunilha e raspas de uma laranja. Para calda de caramelo, preciso de 150 gramas de açúcar refinado ou cristal, 50 gramas de manteiga, 150 ml de creme de leite e uma pitada de sal. No modo de preparo, primeiro macere as frutas. Misture as uvas passas, damascos e rum ou suco. Deixe descansar por pelo menos 30 minutos. O ideal é de um dia para outro. Depois pré-aqueça o forno. Ligue a 170 graus, unte bem uma forma redonda, com furo no meio e forre o fundo com papel manteiga. Depois prepare a massa, bata a manteiga com açúcar mascavo até ficar cremosa e clara. Adicione os ovos, um a um, batendo bem. Acrescente a baunilha e raspas de laranja. Depois misture os secos. Peneire a farinha, fermento bicarbonato, sal, canela e noz moscada. Adicione a massa alternando com o leite. Por último, incorpore as frutas maceradas, com o líquido, e as nozes picadas. Misture delicadamente. Depois, asse o bolo. Despeje na forma e alise. Leve ao forno por entre 55 a 70 minutos e faça o teste do palito. Deve sair limpo ou com migalhas úmidas. Se dourar demais, cubra com papel alumínio após 40 minutos. Depois, faça a calda de caramelo. Derreta o açúcar em fogo médio até virar caramelo dourado. Adicione manteiga, mexa e depois o creme de leite e o sal. Cozinhe por de 2 a 3 minutos até engrossar levemente. Reserve quente. E para finalizar, deixe o bolo esfriar 15 minutos na forma. Desenforme e, ainda morno, regue generosamente com a calda quente. Deixe absorver e depois só servir. Dicas infalíveis para um bolo de passas com caramelo perfeito. Umidificação extra. Regue o bolo quente com 2 colheres de rum ou calda extra. Para a textura perfeita, macerar as frutas é essencial para a suculência. Nozes torradas realçam o sabor. E pode variar. Também pode adicionar 100 gramas de chocolate meio amargo picado. Para ver uma versão natalina, pode colocar mais especiarias e mais frutas cristalizadas também. Opção sem glúten. Pode substituir, colocar farinha de arroz mais amido de milho. E com doce de leite também. Só misturar 4 colheres no caramelo. O armazenamento na geladeira ele dura até 7 dias, bem embalado. Congelado dura até 2 meses e fica ainda melhor após 1 ou 2 dias. Para apresentação pode servir com sorvete de creme, chantilly ou café. E um erro comum que pode acontecer, um erro comum que eu dou a dica para não fazer, é não bater demais a massa após adicionar a farinha para não ficar pesado. Tá legal? A receita dura um tempo aí total de 25 minutos de preparo, mais 55 a 70 minutos de forno. O nível de dificuldade é de fácil a intermediária e ela rende entre 12 a 16 fatias. Tá legal, pessoal? Essa foi a receita dessa semana. Tá aí. E tudo que é bom dura pouco. Tá? Agora é hora de dar tchau. O programa Tô no Lugar fica por aqui. Mas voltamos na próxima semana, se Deus quiser, a partir do meio-dia, aqui no site, no aplicativo da Infoplay Rádio Web e também nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, que as lives vão ficar disponíveis durante a semana e também no nosso canal do Infoplay no YouTube. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua simpatia, pela sua harmonia, pela amizade que a gente amplia, cativa e constrói todos os dias. Tá? Ou todo final de semana, mas prefiro todos os dias que a gente está
Estamos conversando aí no domingo, né? As lives ficam disponíveis aí durante a semana aos poucos. E no próximo sábado tem a representação desse programa no período da manhã após a programação jornalística. Tá legal, pessoal? Pode comentar aí nas nossas lives, pode comentar no YouTube, que sempre estaremos respondendo aí a todos vocês. E se quiser colaborar com o programa, anunciar a sua empresa aqui conosco, na nossa rádio, entre em contato com o nosso WhatsApp, número 11 94533 4853. E também quiser anunciar nos nossos programas, como Tudo no Lugar, que é no domingo, tardezinha no sábado, entre em contato, anuncie com a gente, divulgue a sua empresa com a gente. Tenho certeza que vamos te ajudar a crescer ainda mais e vamos crescer juntos. Tá bom, pessoal? Uma ótima semana, uma semana muito abençoada e até a próxima semana, até domingo, se Deus quiser, a partir do meio-dia. Muito obrigado. Tchau, gente.